Olá, você é muito bem-vindo à Aptmus e hoje no nosso bate-papo nós temos a presença da Carol Cristal. A Carol, que além de pianista, é graduada em educação musical, já tem atuado na rede particular de ensino na área de musicalização infantil e também serve na igreja local na área de musicalização infantil, além de tocar piano nos cultos. Carol, muito bem-vinda. Obrigada. E a gente gostaria de começar esse bate-papo ouvindo um pouquinho da sua própria história. Como é que foi o seu início na área da música e, atualmente, como tem sido o seu trabalho especificamente na igreja com a musicalização infantil? Certo. Eu entrei nessa área, eu tinha 7 anos, né? Meu pai me colocou no conservatório da cidade onde a gente morava e estudei piano a vida inteira em conservatórios. Aí, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, comecei a tocar na igreja. Fiz algumas aulas com a pianista da igreja. Aí, um dia ela precisou faltar, não tinha ninguém para substituí-la. Ela me ligou, falou: aquele repertório que a gente acabou de fazer é a sua chance. Aí eu comecei a tocar desde então, não parei mais. Aí, quando eu terminei o conservatório, o técnico em música, eu entrei na faculdade de música e é isso. Assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a dar as aulas. No mesmo semestre, comecei em escolas de música regular, música em escolas infantis, e atuando na igreja também, com coral infantil, com musicalização infantil e em escolas regulares também. Carol, durante essa sua experiência com a educação infantil, musicalização, não apenas na igreja, mas também em outros ambientes que você desempenhou essa função, quais benefícios você notou que a musicalização infantil trouxe para aquelas crianças com as quais você estava lidando? Vários. A questão da socialização é muito importante. A questão da experiência da criança com a música no geral, e aí tem a concentração, a questão da coordenação motora, raciocínio lógico. É muito legal você ver que de uma semana para outra a criança desenvolveu habilidades que ela não tinha e que talvez sem aquela aula ela não conseguiria fazer, né? Quando você pensa, por exemplo, no piano, uma criança de 7 anos tocando coisas diferentes com as duas mãos ao mesmo tempo, e são habilidades que elas constroem na aula de música. Além de você conseguir ver as crianças vencendo seus medos quando elas vão tocar em grupo ou se apresentar na frente da igreja. É muito bonito ver crianças muito introvertidas vencendo esses desafios. Então, várias coisas. Questão do repertório, o gosto musical, você consegue ver ele se refinando e a criança ouvindo e percebendo coisas novas, assim, é muito legal. Várias coisas. Carol, mas nem todos são flores, né? E nesse processo, o que você já entendeu que constitui, assim, o maior desafio durante a musicalização? Eu acho que hoje, pensando em musicalização no geral, não só para a igreja, quanto ou fora, para mim o maior desafio é as pessoas levarem a sério. Os pais, os irmãos da igreja, né? Os membros da igreja, a própria criança. Mas pensando em musicalização infantil, os pais, né, os líderes, os professores, eles têm muito impacto sobre o que está acontecendo ali. A criança, ela chega muito aberta nessa experiência. E quando, principalmente os pais, eles não levam a sério aquilo ali, acham que é uma aulinha, né? Alguma coisa para a criança se distrair, a criança também acaba não levando tão a sério assim. Isso atrapalha o professor, atrapalha o aprendizado do aluno. Então, eu acho que o maior desafio hoje, para mim, é realmente fazer com que as pessoas entendam a importância da musicalização infantil. Dentro desses desafios, e os celulares? Eu dou aula já há 9 anos. Eu percebi isso a partir, acho que há uns 4 anos atrás em diante, assim, é mais recente, é a diferença do aluno que tem muito contato com telas e com o celular para um aluno que não tem, que é mais restrito, né, quanto às telas. E isso impacta diretamente na aula de musicalização e na aula de música particular também. Eu já tive vários exemplos de alunos que quando eu chego na casa dele ou na escola para dar as aulas, e se ele está mexendo no celular,
a aula é muito mais difícil, porque aí o aluno não tem tanto interesse, ele fica muito desconcentrado, é muito mais difícil. E com a mesma criança a gente consegue perceber essas diferenças. Em um dia que ele acordou e foi brincar, para um dia que ele acordou e foi para o videogame, por exemplo, a gente percebe muito. Então esse é um desafio que eu enfrento diariamente. Então, e ainda mais quando você está falando de musicalização infantil, que você tem várias crianças com realidades diferentes, né, com criações diferentes. Isso é um desafio que você vai ter que complementar ali o uso de telas ou não na sua aula, se você acha que vale a pena, porque a maioria deles já está inserido nesse universo digital, né? Eles já sabem tudo. Então, até que ponto você utilizar esses recursos e até que ponto você abrir mão desses recursos, visto que eles já utilizam eles durante o dia, de repente fazer uma aula totalmente sem telas, para que eles aproveitem os instrumentos e os sons e a criação. Eu faço bastante isso, eu evito um pouco utilizar os jogos em celular, em tablet, porque eu gosto da experiência do aluno ter 1 hora comigo sem nenhuma tela, sem nenhuma distração. É ele e a música ali, é ele e o nosso trabalho, e isso faz muita diferença para um aluno, para uma criança talvez que fique o dia inteiro numa televisão, né? A gente sabe a realidade, é difícil para todos, então é algo que eu venho tentando achar um ponto ali, até que ponto você utilizar ou não utilizar. Seguindo um pouquinho mais adiante, que orientações você daria para aquela pessoa que olha aquela criançada na igreja, percebe que talvez um trabalho importante poderia ser desenvolvido na igreja nessa área, mas a pessoa não sabe como começar, ela não faz ideia. Que orientações você daria para esses casos, para essas pessoas? Acho que a primeira dica, né, a primeira orientação é buscar estude, né? Saiba o que você está fazendo. Vá atrás de cursos, né? Hoje na internet tem muita coisa, a própria Aptness está aí para nos ajudar, mas estude, saiba mesmo o que você vai fazer, não comece um grupo, uma classe de musicalização sem muitos objetivos, tipo, eu vou ali só para entreter as crianças. Não é entretenimento, você tem que passar o conteúdo, as crianças elas precisam aprender. Então, acho que o primeiro é você realmente estar capacitado, buscar essa capacitação. Planeje a sua aula, saiba o que você vai fazer e conte com os imprevistos, porque quando a gente está falando de criança, às vezes você vai lá planejar sua aula certinho, todas as atividades e tal, e na primeira atividade dá tudo errado, e aí você vai ter que improvisar ali, mas tenha, né, cartas na manga ali para você conseguir aproveitar o que deu errado e continuar em frente, né, não paralisar e não deixar para lá, fazer algo bom, mesmo nos momentos difíceis, e use a prática. Acho que às vezes os professores focam muito na teoria, pensando em crianças, principalmente. Já começa com a prática, eles conseguem. Então começa com a prática e a partir da prática, né, do tocar, do cantar, de exercitar mesmo a performance, a partir dali você vai ensinar, eles vão aprender o restante, porque eles já sabem fazer. Então aí você dá nome, você conceitua depois. Mas eu acho que isso é algo que eu faço e dá muito certo, você começar já com a prática. Se você não tem tanto conhecimento de vários instrumentos, se você não tem recursos, talvez, geralmente quando a gente começa, leva um tempo até você conseguir construir esse material, usa a voz, usa o coro, né? As crianças todas têm voz, então todas conseguem cantar, usa o corpo, a percussão corporal, usa instrumentos recicláveis, né? Faça os instrumentos com material reciclável, dá para fazer. Com poucos recursos você consegue um resultado muito legal, mas você tem que estar disposto, né? Dá trabalho, não é algo que não é simples assim, dá trabalho. Muito legal. Carol, mas aí a pessoa pesquisa na internet um curso, uma graduação em educação infantil, vê que tem crianças que têm talento, vê que há possibilidade de fazer aquele trabalho, mas ela não sabe muito bem como levar a igreja a valorizar esse trabalho e abrir uma oportunidade, um leque, né? Pelo menos dar para elas algum subsídio para conseguir, pelo menos um espaço e depois material mais básico
a pessoa precisa para desenvolver a musicalização. Que dicas você daria, então, para a pessoa que já está se capacitando, já está buscando isso, né? Mas enxerga aquilo como uma realidade muito distante do seu meio? Ela precisa meio que abrir as portas, assim, em todos os aspectos para iniciar esse trabalho. Que passos talvez ela pode dar até chegar o momento que ela pode então desenvolver que ela possa desenvolver essa atividade com tranquilidade? Acho que o primeiro passo realmente é você conversar com a liderança, mostrar os pontos positivos, a importância. Toda igreja deveria ter, né? O ministério, a musicalização infantil. Acho que o primeiro passo, conversar com os pais também. E aí, a partir disso, você conseguir, de repente, abrir esse espaço. E como eu falei, né? Começa com o que as crianças já têm, que é a voz, o corpo, e aí a partir, acho que é o primeiro passo mesmo, para quem não tem muitos recursos. Muito bem, Carol. São pontos muito importantes e a gente já tem visto em algumas igrejas que aplicam todas essas ideias, os benefícios enormes que trazem para as crianças. Mas também nós temos um outro ponto da musicalização que a gente não ouve falar muito dentro do nosso ambiente cristão. E são técnicas ou estratégias de trabalho de musicalização com crianças portadoras de algum tipo de deficiência. O que você acha da musicalização para esse público especificamente? Que dicas você daria? Orientações nesse sentido? Acho que é uma área que não é muito... existe, né, o curso de musicoterapia, existem alguns cursos, mas eu por exemplo, não conheço muitas pessoas que estão voltadas para esse tipo de musicalização, né, para esse público em geral. Então, eu acho que é um campo aberto aí para quem deseja. Eu acho importante, né, ter pessoas capacitadas para isso, e é uma realidade que qualquer igreja vai ter em algum momento, né? Já tive a experiência nas escolas onde eu trabalhei, mas na igreja eu nunca tive a experiência. Muito bem, então, como acabamos de ouvir, essa também é uma área muito importante que necessita de estudos e de pessoas engajadas nesse objetivo de atender essas crianças que chegam à igreja, precisam ser acolhidas e também bem direcionadas, assim como pretendemos sempre fazer com as demais. Nós concluímos aqui o nosso bate-papo de hoje, esperamos que tenha sido bastante instrutivo para você. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui, por compartilhar conosco a sua experiência, seu conhecimento. Deus continue te abençoando, Amém. Tanto em seus estudos quanto também no seu trabalho. A você então, te vejo no próximo bate-papo. Deus abençoe, um grande abraço e até lá!